exame simples, é um exame... O Ricardo tá aí? Eu chamei já. Como certifica a quórum regimental e, havendo quórum, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao senhor secretário que verifique a lista de presença dos senhores vereadores. Folha presença dos vereadores, dia 11/9/2017, sexta sessão extraordinária. Vereadores presentes: Alberto dos Santos Júnior, Antônio Carlos da Silva, Dalmi Guedes Júnior, Eduardo Vasconcelos da Silva, Emanuel Windenborg Neves Rodrigues, Ricardo Casagrande, Rodrigo Batista Gonçalves e Valdeci Ferreira Lima. Questão de ordem, senhor presidente. Só para justificar a ausência do Cido, ele não estava muito bem e teve que se ausentar. Ele passou, que realmente ele está passando mal. Ok. Ele ia até fazer exame lá. Tá ok. Peço ao vereador Eduardo Vasconcelos que proceda à leitura bíblica. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, todos os ouvintes, uma boa noite. Salmo 37. Não te enfades por causa dos maus feitores, nem tenha invejas dos que praticam iniquidade, pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleite também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Senhor secretário, que faça a leitura da ata anterior. Questão de ordem, senhor presidente. Pedi aí a suspensão da leitura da ata por discussão e votação e encaminhar a cópia aos vereadores interessados. Coloco em votação o pedido do vereador Alberto Santos Júnior de suspensão da leitura da ata. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Então, suspensa a leitura, estará na secretaria a ata com cópia aos interessados. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 36/2017. Projeto de lei número 36/2017, de 30/8/2017, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para o Motoclube de Ilha Solteira, Rodas Indomáveis, bem como permitir o uso a título precário e gratuito do recinto de exposições Felice Yunes Fapic, visando a realização do 18º Motofest de Ilha Solteira, que especifica e dá outras providências. Autor, Otávio Augusto Tomás Gomes. Comissão Permanente de Justiça e Redação, pela legalidade. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, pela legalidade. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela tramitação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela legalidade. Parecer jurídico. Pelo exposto, salvo o melhor juízo, o PL número 36/2017, com base no artigo 6º, inciso 15, da Lei Orgânica Municipal, mostra-se legal e constitucional, se assim entenderem os nobres edis, respeitando opiniões divergentes. Assinado pela Elizabeth Chartoni, assessora jurídica. Coloco em discussão os pareceres. Coloco em votação os pareceres. Quem tiver de acordo, permaneça como está.
Aprovados os pareceres, coloco em discussão o projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Só vou falar daqui, eu quero só agradecer a presidência dessa Casa de Leis e todos os edis que gentilmente e entendendo a importância de agilizar a votação desse projeto, concordarem em fazer essa extraordinária logo após a sessão ordinária para aprovar esse projeto que é de grande valia para a nossa instância turística. Muito obrigado. Continue em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Ricardo Casagrande. Boa noite, senhor presidente, nobres pares. Eu só uso essa tribuna para... O Beto disse do agradecimento aqui a todos nós, vereadores, mas eu entendo, Beto, que nós devemos também agradecer a sensibilidade dos dois órgãos que, nesse momento, são responsáveis pela organização deste evento, que é o Motoclube de Rodas Indomáveis e a própria Prefeitura, porque nós sabíamos perfeitamente que este era um evento que já tinha sido cancelado este ano, que seria realizado em junho, e que, num primeiro momento, o Motofest entrou em negociação com a Prefeitura pedindo o valor de R$50 mil, e o Otávio deixou claro que, naquela oportunidade, isso não seria viável, e foi cancelado o Motofest. Fato que realmente não ficou bom na cidade, e eu falo isso porque eu participei de algumas tratativas. Nós recebemos alguns comerciantes preocupados com o cancelamento, e a gente sabe perfeitamente, tal qual o carnaval universitário, a importância que tem o Motofest para fomentar a economia da cidade em 3, 4, 5 dias. E nós procuramos, primeiro o André, para saber da possibilidade de retomar as negociações, as tratativas, e ele se colocou realmente à disposição. Eu até dizia para ele, olha, se nós conversávamos em meados de junho, e se nós fizéssemos esse Motofest para setembro, ele falou, aí tudo bem, aí de repente, com os R$30 mil, a gente poderia fazer. E imediatamente entramos em contato com o Otávio, que também entendeu, teve a sensibilidade de saber da importância que representa isso para o município. E eu digo o seguinte, se nós formos levar em conta, pura e simplesmente, daquilo que o próprio Motofest, eu não falo nem a questão do comércio, que nós sabemos perfeitamente o tanto que é importante, mas daquilo que o próprio Motofest devolve para o município, já dá os R$30 mil. Pelo menos essa é a nossa expectativa. Eles têm aí uma confiança muito grande, uma participação maciça de motociclistas, e com tudo aquilo que é arrecadado de arroz, de feijão, de óleo, que depois é repassado para as entidades, certamente deve, se não chegar, mas muito próximo desses R$30 mil, e mais outros benefícios, conforme está aí no projeto, que é a possibilidade das entidades participarem lá do local sem nenhum tipo de custo, para poder também angariar algum tipo de fundo para essas entidades, a exploração do estacionamento também para fora da FAPIC ali, também dando essa possibilidade. Então, eu acho que este é um evento e nós temos que defender muito, que não pode acabar. Já foi o principal evento da cidade, principal evento da região, talvez, e nós, como representantes legítimos da comunidade, temos que trabalhar dentro da medida do possível e da razoabilidade. Eu acho que esse valor é um valor que vai ajudar muito e que, repito, como contrapartida, vai ser bastante significativo o resultado que o Motofest vai trazer aqui para a nossa cidade. Eu concordo com o que o Toninho disse, quando do seu pedido de a gente colocar aqui em sessão extraordinária essa votação, tem que ser revisto realmente, e eu sou uma pessoa que estou bastante à vontade para falar sobre isso, porque entendo que tão importante como o Motofest hoje também é o Carnaval Universitário. E o valor que se cobrou esse ano é um valor muito abusivo por tudo aquilo que esse evento traz de benefício para a nossa cidade. E tenho certeza, viu, Toninho, como disse o Beto, com a sensibilidade do Otávio, ou do doutor Edson, amanhã, depois retornar ao cargo de prefeito, quem quer que seja que esteja à frente do Executivo vai poder rever essa situação e fazer, se não de forma gratuita, mas com um valor bastante inferior daquele que foi cobrado esse ano. Era isso, senhor presidente.
Senhor presidente, só fazer um registro, cada um no seu estilo e respeitando a bancada dos nobres pares da oposição. E, senhor presidente, repetindo, só para fazer um registro, respeitando aí o perfil de cada vereador e respeitando aí com muita, assim, ênfase a bancada da oposição, mas eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte de uma bancada onde tem vereadores assim experientes, com as falas, com o jeito de agir, como o senhor, doutor Emanuel, o vereador Ricardo, o vereador Cido. Então, até agradeço por estar aí nessa bancada. Muito obrigado. É nós que estamos aprendendo, é o 4º mandato. Até por uma questão de justiça, senhor presidente, deixa eu falar aqui que eu disse ainda há pouco que o valor cobrado esse ano foi, na nossa ótica, um tanto quanto abusivo, mas esse é um valor também que foi cobrado nos anos anteriores, né? Então, não só esse ano, até porque quem respondia pelo Executivo na oportunidade era o senhor, mas Vossa Excelência já disse também que não tinha muito conhecimento da causa e chegou lá meio que de última hora e teve que resolver. E tenho certeza que, se assim não fosse, Vossa Excelência já teria, naquela oportunidade, revisto essa situação. Mas deixar bem claro aqui, para não cometer nenhum tipo de injustiça com Vossa Excelência. Me perdoe. Senhor presidente, nessa mesma temática, né, o vereador Beto falou da experiência, concordo plenamente com ele, mas os outros demais vereadores não são tão experientes assim, mas têm feito a diferença nessa Casa de Leis. Eu procurei alguns comerciantes para ouvir a respeito, né, do Motofest, da importância deste evento, e foi unânime as falas com relação à importância desse evento para o município. É isso, presidente. Obrigado. Deixa eu falar daqui, senhor presidente. Então, eu acho o evento importante, e não só pelo retorno que dá no fim de semana, mas aquela questão que a gente discute muito por sermos uma instância turística, né? Então, nós somos uma instância turística e você tem que ter eventos, né? Então, eu acho, inclusive, que esse ano foi meio conturbado mesmo, porque essa troca de prefeitos, esse rolo todo, mas nós precisamos ter um calendário, né, de eventos, né? E eu acho, inclusive, são outros 2 eventos baratíssimos, né? Não tem nem quase custo, que é a festa do Pacu e do Tucunaré, com esse lago que a gente tem que voltar. Então, eu acho essa questão importante, né? E nunca fui contra o Motofest, eu sou contra essa história de dar dinheiro para um e cobra de outro. Está completamente equivocado. E quero fazer justiça ao Ricardo, que no primeiro evento ele era até contra o carnaval, depois foi uma das pessoas que mais defendeu, e foi o único vereador que votou comigo numa emenda para a gente diminuir o valor aqui na casa, né? E porque, aliás, usou a tribuna e defendeu, porque se cobrar 30 mil, hoje nós estamos dando 30 para o Motofest, e dos meninos cobraram 30, né? Então, realmente, dos outros anos cobraram, mas valores bem inferior a esse, né? Então, eu vou continuar defendendo e vou brigar muito com o prefeito e aqui, que eu acho que não tem que cobrar o aluguel do estacionamento. Entendeu? Sim, estadia, não pode ficar no hotel quem é carente, vai lá e paga a estadia no estádio. Agora, cobrar de um estacionamento que não tem infraestrutura nenhuma, nem banheiro, não tem nada, não tem água, não tem nada, né? Água, só que eles tudo, enfim. Então, eu acho que não dá para fazer. Ah, mas eles têm lucro. Tem lucro que repassa para todas as bactérias, eles fazem um evento grandioso, assim como nós vamos licitar a FAPIC. Ou vocês acham que alguém que vai pegar a FAPIC não vai ter lucro? É óbvio que tem, né? Então, pode ser que não, né? Mas ninguém... Então, os meninos fazem um evento de R$1 milhão, né? É um evento muito pesado, né? E que tem todas as bactérias que toca, todas as bactérias vêm gratuitamente, recebe para comprar instrumentos, enfim. Tem uma comissão grande que então o pessoal, esses dinheiros ficam para estudante. Não fica para estudante, tem uma comissão, tem conselho fiscal, enfim. Então, eu acho que são eventos importantes, mas que tem que ser tratado, né, da mesma forma e não discriminando um e tratando melhor os outros, né? É isso. Questão de ordem, senhor presidente. Na verdade, eu quero só fazer uma observação aqui quando o vereador Eduardo fala com relação à experiência, e eu
concordo também que sou bastante inexperiente e iniciei aqui os 3 primeiros meses e às vezes tomei algumas atitudes aqui. Algumas delas foram aplaudidas, principalmente quando eu dispensei uma servidora aqui de 20 anos de casa, que algumas pessoas parece que não quiseram ou não puderam dispensar. Mas, na verdade, o que eu quero falar mesmo é que eu gostaria que a entidade lá, o Motofest Clube, eu sou presidente do sindicato e tem ali uma barraca que a gente participa vendendo como entidade. Nas gestões anteriores, o preço era abusivo demais. As entidades pegavam num valor elevadíssimo para revender. Em resumo, trabalhávamos para o Clube Motofé. Era muito alto o valor da cerveja. Você pagava ali R$ 3,50 ou R$ 4 para vender. Então, você ganhava 50 centavos, era coisa absurda. Acredito que vai ser chamado para uma reunião, espero que seja, para que esse valor seja um pouco inferior e que as entidades, a PAI e todas as demais que forem participar daquele evento, possa ter uma margem maior de lucro. Se trata de entidades sem fins lucrativos. E, ao meu ver, era uma exploração o preço das bebidas que ali eram colocadas para as entidades revender. É isso. Pelo presidente, primeiro eu gostaria de parabenizar o Otávio pela sensibilidade, né, de estar retomando essa discussão. O Ricardo disse que conversou com ele e ele prontamente, né, retomou aí a discussão sobre o Motofest. Todo mundo sabe da importância desse evento. Ninguém aqui nunca foi contra, né? Inclusive, fizemos várias reuniões para tentar fazer com que esse evento fosse realizado na época correta. Naquele momento, o Otávio falou que não era possível a questão dos 30 mil, né? Mas, não sei se foi o Otávio, foi o pessoal que falou que era pouco dinheiro, mas aí chegaram no consenso, somos todos a favor. Gostaria de deixar muito claro que nenhum vereador, pelo menos dos que eu conversei aqui, foi contra o pessoal do Carnaval receber, né, fazer esse evento com custo zero ou que pagar um pouco menos do que está pagando. Eu já deixo muito claro aqui que a minha opinião, e se vir para votar, eu vou votar a favor, que se diminua ou que se isente o pagamento dessa taxa, mas a emenda que foi proposta na época era ilegal. Inclusive, o procurador jurídico dessa casa tinha a mesma visão, pelo menos esta é a minha visão. Então, não que os vereadores foram contra o Carnaval se paga aquela taxa, não é isso, é que a emenda não poderia ser votada daquela maneira, o Legislativo fazer a oneração do Executivo. Isso tem que deixar muito claro. Inclusive, na fala, eu me lembro muito bem na fala na época, eu disse, se viesse do prefeito isentando, a gente votaria tranquilamente para o Carnaval ficar, ser feito sem a cobrança dessa taxa. Mas o Legislativo fazer a emenda para poder isentar, pelo menos esta é a minha visão, e o procurador jurídico dessa casa, ele tinha o parecer em consonância com o nosso. Aproveitava, você comentou sobre sua estadia aqui, dos 3 meses, mesmo com a falta de experiência, eu vou agradecer novamente, porque foi na sua gestão que a gente pôde, pelo menos, mudar o site da Câmara Municipal em relação à transparência e em relação à mudança de como você consegue ver muito mais claramente como é gasto as questões das despesas da Câmara, e, embora você não tenha tanta experiência assim, foi na sua gestão que você acatou prontamente e resolveu essa situação da Câmara. É isso. Bom, queria parabenizar o Otávio, o pessoal que está envolvido aí no Motofest, né? Eu acho que é uma festa importante. Realmente é uma festa que na região era já um ícone aí, né? E, como o Toninho falou, a gente é instância turística, e quando você vai contar os pontos, você tem que ter as festividades e qual que é a proporção daquilo. E o Motofest, para a gente, conta muito. Então, para a gente continuar tendo realmente, ser uma instância turística e também desenvolver até esse plano de turismo que tem, né? Tem que ter
as pontuações e realmente precisa de ter essas festas que são importantes para a cidade. Daí eu achar que a festa da mandioca também deveria fazer parte do calendário da festa da prefeitura, da festa da cidade aí. Em relação ao carnaval, quero deixar claro que a próxima vez, próximo ano, nós vamos estar brigando para mudar isso. Quando eu peguei, era como se fosse uma fórmula de bolo, já se cobrava 2 anos anteriores, era um valor um pouco menor, mas quase que aproximado, foi mostrado 22 mil e 8 lá de baixo, 22.008, e foi para 38, acho que era, com a coisa. Era um valor, esse último, o anterior, foi bem próximo. E eu acho que realmente não deve mudar aí. O próximo ano a gente tem que estar conversando antes, mostrando. E não é uma festa como na FAPIC, na FAPIC não, no Motofest, que você tem um dia inteiro para a população. Então é um pouco diferente, porque um dia vai ser de portões abertos aí. Então, eu não sei como é que fica isso, até legalmente, se tudo bem. Agora, tem que ver essas arestas, eu acho que tem que, se for cobrar alguma coisa, tem que ser um valor menor, mas a gente tem que certificar se legalmente tudo bem, se pode ser feito dessa forma, né? Porque no caso do Motofest aí, vai ter um benefício que se alguém quiser ir, um dia pelo menos vai estar aberto para todo mundo. Mas é isso. Alguém mais quer discutir? Tudo bem? Então, eu vou colocar em votação. A votação é nominal. Primeiro, vereador Alberto dos Santos Júnior. Pela aprovação. Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Dalmir Guedes Júnior. Pela aprovação. Eduardo Vasconcelos. Pela aprovação. Manuel Rodrigues, pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Rodrigo Batista Gonçalves. Pela aprovação. Valdeci Lima. Pela aprovação. Então, aprovado o projeto de lei 36/2017. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.